De novo. Só um momento, tá, pessoal? Eu tô fazendo um teste aqui com o Dr. Daniel para ver se a gente consegue acessar. A gente tá com um pouco de problema no acesso. Ah, agora sim. Agora, Daniel, pede para entrar ao vivo comigo. Estamos quase lá, ele já conseguiu. Eu quero tirar. Ah, agora sim, olha, estamos ao vivo agora, direitinho aí. Já entendi o que era. É como eu estava falando pelo telefone, ele gasta muito da internet para. Por isso que eu pedi para desligar. Isso. Rapidinho, pessoal, vou só ajeitar aqui. Enquanto isso, eu vou colocar para carregar um pouco o meu celular, tá bom? Enquanto isso, já que a gente está. Pronto, pessoal, tá ótimo aqui. A gente tá se organizando aqui, tá bom? Pronto, estamos aí ao vivo. Assim ele não fica bom, não, né? Não, aí você fica de lado, aí. Prontinho. Muito bom. E agora, tudo ok? Certíssimo, estamos prontos. Pronto. Excelente, então. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. A gente está aqui para mais uma live nossa live aí de todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde a gente traz para vocês informações relevantes sobre diversas doenças neurológicas e neurocirúrgicas, com foco principalmente nas patologias chamadas funcionais, né, como mal de Parkinson, epilepsia, dores crônicas, outros distúrbios do movimento, enfim. E hoje, né, o nosso tema são os avanços no tratamento da doença de Parkinson. Quero saber se o pessoal aí está me ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio. E também, quem não segue o perfil aqui, eu peço que siga. E principalmente também se inscreva no canal no YouTube. Nós já estamos chegando a 14 mil, não, 15 mil inscritos já. Estamos com 14.600, próximo de 14.600, tá? Então, o nosso canal tem crescido aí, a gente tem trazido bastante vídeos de... Obrigado aí ao João, que começou a seguir. Ah, então, a Elida colocou aqui que tá ótimo. Muito bom, pessoal. Então, sigam lá o canal, assistam os vídeos. Sou eu que respondo a todas as perguntas. Eu faço questão de responder e interagir com vocês, tá bom? E hoje, o nosso tema são os avanços na doença de Parkinson. Eu tenho um convidado aí muito especial. Seu Osimar, boa noite aí. Seu Osimar que está em recuperação aí pós-cirúrgica. Semana que vem, né, seu Osimar? Semana que vem a gente vai se ver lá no consultório aí. E, pessoal, hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui na live, né? Que além de ser amiga, além de ser conterrânea, não é, Daniel? Ser conterrâneo aqui, Verdade. paraense, né? Mas atualmente ele mora em Curitiba, correto? Isso, corretíssimo. E gosta do tacacá, do açaí, da maniçoba aqui com a gente. E ele é um expert, né, no tratamento de pessoas que têm distúrbio de movimento de uma forma geral e outras patologias. E hoje a gente vai falar sobre os avanços no tratamento do mal de Parkinson. Vocês sabem, né, que o mal de Parkinson é uma doença crônica, degenerativa, para a qual ainda não temos cura, né? Mas existem formas de se tratar para que a pessoa tenha qualidade de vida por muito tempo, né? Hoje existem várias ferramentas que a gente pode utilizar e o Dr. Daniel tem um conhecimento bem profundo, bem avançado e tem uma experiência muito grande no tratamento aí no Instituto Neurológico de Curitiba, correto? Instituto de Neurologia de De Curitiba, exatamente. Neurologia de Curitiba. Isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco desses avanços, tá bom? Daniel, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui ao perfil. Obrigado pela sua disponibilidade. E eu queria que você falasse um pouco de você, como é que você foi para lá, né, daqui do Pará,
E como é que você, assim, falasse um pouco de você, um pouco da sua carreira, para o pessoal te conhecer aqui, para a gente então entrar no tema da nossa live, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, na verdade, o doutor Francinaldo, que a partir de agora, se você me permitir, eu vou chamar de Francinaldo, né? Frank, Porque até você se é um grande quiser. amigo antes de, né? Você é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado. Então, na verdade, eu quero mostrar assim, o meu prazer, né? Uma honra de estar aqui com você nesse momento para a gente debater um assunto extremamente interessante, no qual eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado mais pelo tratamento assim, até neurocirúrgico, né? Do tratamento de Parkinson, mas que a gente pode falar assim, no modo geral em relação a esse tipo de doença. Então, obrigado. De fato, eu sou paraense, tenho muito orgulho disso. Adoro tacacá, açaí. Maniçoba não é meu Mas forte. Eu te confesso que nunca gostei muito de maniçoba. Mas as outras coisas, pode elencar todas elas, que eu vou adorar todas elas. Né? Eu realmente, de fato, adoro muito. Eu comecei minha faculdade no Pará, Universidade Federal do Pará. Né? Me formei com 21 anos de idade, quase era super garotão ainda. nossa, Queria muito jovem, hein, neurocirurgia. Daniel? E eu queria neurocirurgia. Então, na verdade, o último ano eu já fui para São Paulo, né? Fui para o servidor do Estado, lá em São Paulo, porque eu queria fazer neurocirurgia e sabia que não tinha em Belém, né? Aí fiz minha residência lá na Unifesp, agora, que é a Federal de São Paulo, né? Na época era a Escola Paulista de Medicina. E depois, as pessoas me perguntam como é que você foi para a tal da neurocirurgia funcional, né? Essa área tão abrangente da neurocirurgia, que lida com dor, com cirurgia para doença de Parkinson, que lida com cirurgia para espasticidade, cirurgia para epilepsia e assim por diante. E eu costumo dizer que nem eu sei. A vida da gente ela toma determinados rumos e, de repente, quando você vê, você já está totalmente entregue a essa área. Né? Então, depois que eu terminei minha residência, eu fiquei mais 2 anos, né, em São Paulo, fazendo neurocirurgia funcional, um ano na USP, com o professor Manuel Jacobsen, um ano no Hospital Maciel Camargo, lidando muito com o paciente oncológico, né, dor oncológica, com o professor José Osvaldo. E foi a época que eu casei. Aí eu casei com uma curitibana, acabei vindo aqui para Curitiba. Depois fui para a França, fiquei um tempo lá com o professor Marc Sandu, né, lá em Lyon, e estamos aí. Né? Então, a minha paixão é essa. Dentro dessa minha paixão é uma coisa que a gente, né, trabalha muito fortemente dentro dessa área. Atualmente estou saindo agora como diretor da América Latina da International Neuromodulation Society, né? Então, entre outras várias atividades aí que a gente tem. Mas vamos seguir adiante aí falando um pouquinho do tópico do assunto de hoje. Bom, excelente, Daniel, obrigado aí. Você vê que o pessoal aí pode ver que o Dr. Daniel tem uma expertise bem grande aí nessa área, por isso que ele está aqui com a gente, né? A nossa filosofia aqui é trazer sempre o que tem de ponta, né, de tratamento para as pessoas que sofrem com epilepsia, pro mal de Parkinson, dores crônicas, transtornos psiquiátricos e outras patologias. Vou pedir para o pessoal que está aqui cada um compartilhar essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil. Pegue esse aviãozinho que está aqui embaixo e mande para 3 pessoas do perfil de vocês para convidar. Porque você ter esse conhecimento, receber essa informação de uma pessoa tão bem qualificada, de uma forma gratuita, né? Uma informação que você entende, é realmente algo assim surreal. Então vamos compartilhar, porque aquilo que a gente faz junto fica melhor, tá bom? Beleza, então. Então, Daniel, vamos falar aqui o seguinte. E quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Já tem até aqui algumas perguntas aqui, não necessariamente a Parkinson, mas a gente vai tentar responder aqui todo mundo, tá bom? Então, é assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Geralmente elas vão no consultório, doutor, eu tenho tremor na mão, será que é Parkinson? Será que não é? Outra doença? O que é assim a doença de Parkinson? Como que a gente caracteriza assim a doença de Parkinson? Que muita gente não sabe, né? Às vezes demora para procurar ajuda. Quais são assim, os principais sintomas, Daniel? Muito obrigado pela pergunta, que é uma pergunta extremamente importante, né? Via de regra, as pessoas, quando elas vão no consultório, elas vão, olha, eu tenho um tremor, eu tenho
eu quero vir aqui porque eu tenho medo de ser Parkinson, né? Então, todas elas vêm sempre com essa preocupação. Exatamente porque, visivelmente, talvez o principal sintoma da doença de Parkinson é o tremor, mas não é o único, né? Uhum. Classicamente, o Parkinson ele é caracterizado por 3 grandes sintomas. Tremor, que é um tremor mais no repouso. Então, por incrível que pareça, né, o indivíduo que tem Parkinson, quando ele vai comer, por exemplo, ele não treme tanto. Se ele for pegar uma água, ele não treme tanto. Mas se ele estiver andando, ele está andando tremendo, né? Ele está caminhando e o tremor está lá. Então, ele é um tremor mais de repouso. Diferente da outra causa de tremor, que nós chamamos de tremor essencial, que é mais um tremor exatamente o contrário. Treme Uhum. na hora que a pessoa vai tomar uma água, fica com o braço tremendo. Na hora que ela vai escrever, treme, né? Principalmente nesse caso de ação. Além do tremor, classicamente, o Parkinson ele cursa com rigidez, né? O indivíduo fica meio rígido, meio duro, e cursa com lentidão, o que nós chamamos em medicina de bradicinesia. Né? As coisas vão ficando mais lentas, para ele fazer determinados movimentos, aquilo vai ficando mais lento. E isso acontece em decorrência de uma deficiência de dopamina em algumas áreas do cérebro que controlam os nossos movimentos. Existe uma areazinha lá do cérebro chamada substância nigra, que, se for o caso, depois a gente explica um pouco melhor, ela começa a perder essa ação dessas células, né? E aí falta dopamina, e aí com isso aparecem os principais sintomas, que são exatamente tremor, rigidez e a lentidão de movimentos, tá? É. Pode falar. Muito, muito interessante, viu, Daniel, essa colocação, porque assim, as pessoas muitas vezes elas vão percebendo, eles falam assim, doutor, é como se fosse baixando o volume da minha voz, né? Como se fosse, sabe aquele botão do rádio que você baixa o volume? E outra coisa, a minha letra está ficando pequena. Eu estou escrevendo, eu estou notando que a letra está ficando pequena. Então, são sinais, né, que a gente muitas vezes percebe, que às vezes nem a própria pessoa percebe. Quando ela chega no consultório, você diz assim, olha, escreva o seu nome aqui. Aí você vai percebendo, né, essas nuances que são bem interessantes. Exatamente. E não só isso, os passos vão ficando mais curtos, ele vai travando em determinados momentos assim do caminhar, né? Então, são marcas assim relativamente registradas aí da doença de Parkinson. Bom, e como é que a gente faz, Daniel, o diagnóstico, né? Bom, muitas pessoas veem assim, doutor Francinal, já fiz tomografia, veio normal, fiz ressonância, digamos assim, usual, veio normal, tem uns que fazem até eletroneuromiografia por conta do tremor, veio normal. Olha, o doutor Samuel Damin está aqui hoje, grande Damin, falamos aí há pouco tempo sobre doenças neurovasculares. Dona Maria Lúcia também está aqui, ela que é esposa do seu Erivan, que já tem o DBS, inclusive, tá? O seu Erivan já fez a cirurgia aí, já tem até um tempo, já fez até a troca de gerador. Um abraço aí, tá? Dona Maria e seu Raimundo. Então, assim, muitas vezes ele vem com vários exames e será que é Parkinson? Como é que a gente faz o diagnóstico, Daniel? Como é que a gente sabe que é Parkinson, que não é, que é outra coisa? Então, muito obrigado pela pergunta, porque na verdade isso é uma coisa importante, né? E como o assunto de hoje é avanços na doença de Parkinson, a gente vai tentar começar com os avanços no Do diagnóstico. diagnóstico. E depois a gente vai falar um pouquinho de avanços no tratamento em si. Né? Então, o diagnóstico de doença de Parkinson ele é baseado principalmente pela clínica, ou seja, classicamente, o diagnóstico é dado não por um exame, e sim pelo exame do médico. O médico examinando, ele vai identificar uma série de achados, que pode ser o tremor, geralmente a lentidão, a rigidez. Tem algumas características e algumas nuances que o médico conhece bem, né? O médico neurologista ou neurocirurgião conhece bem e que vai saber se sim ou não. Então, o diagnóstico clássico, ele é um diagnóstico clínico. Ah, quer dizer que não tem nenhum exame? Então, tem alguns exames que podem nos ajudar. Né? O principal deles, porque a ressonância magnética tem alguns sinais indiretos, né?
tem alguns sinaizinhos lá da tal da cauda da andorinha, alguns sinais assim meio nigrossoma, ou algumas coisas assim que nos dão algumas pistas, né? Mas, de fato, isoladamente, dificilmente você vai, baseado só no exame de ressonância magnética, principalmente se for uma ressonância assim, normal, assim, que não foi feita exclusivamente pensando nessa doença, é possível que ele não identifique. Existe uma forma de tomografia também, né, com emissão de pósitron, nós chamamos PET-CT com TRODAT, né, injetado uma medicação específica, ela também pode nos ajudar a identificar, é uma espécie de uma cintilografia, né, uma cintilografia cerebral, né, com esse TRODAT, que ele vai nos ajudar a identificar se tem uma diminuição de captação nas áreas, né, neurológicas relacionadas aí com a doença de Parkinson. Então, também, né, ele pode ser útil nesse sentido, a aplicação do TRODAT para esse tipo de situação. A boa notícia é que, aparentemente, quando a gente fala de avanços, em um período relativamente breve, se acredita que a gente vai ter alguns exames mais simples para identificar isso. Tá? Então, hoje nós já estamos falando, por exemplo, de exames de sangue, por exemplo, para identificar a doença de Alzheimer, que não tem nada a ver com Parkinson, é uma outra coisa, né? Mas nessa onda, né, já está vindo alguns estudos iniciais de determinados biomarcadores, ou seja, substâncias específicas que existem, em especial, existe uma proteína que está relacionada com a doença de Parkinson, chamada sinucleína, não precisa decorar, né? É só para entender mais ou menos isso, né? De que você, muito provavelmente, no futuro, vai coletar um exame de sangue normal e da mesma forma que você identifica se o indivíduo tem colesterol alto, se tem uma glicemia elevada ou se tem qualquer outro tipo de problema, ele pode identificar se você tem, né, sinais de acúmulo anormal dessa proteína relacionada à doença de Parkinson. Excelente, olha pessoal, muitas pessoas às vezes, viu, Daniel, comentam lá nos vídeos no canal no YouTube, assim, mas como que a medicina ainda não encontrou a cura, como que não tem ainda, assim, meio, a gente entende, né, o sofrimento das pessoas, mas o que eu quero que vocês saibam, pessoal, é que a medicina trabalha muito, mas muito em cima das pessoas que têm doença de Parkinson, que eu falo, para tentar achar a cura, melhores tratamentos. Assim, os cientistas, existe um movimento mundial muito grande no sentido de buscar cada vez mais a gente aprender melhores tratamentos para as pessoas que têm doença de Parkinson, tá? Saibam disso. É que realmente, digamos assim, a fisiopatologia, né, o que leva à doença é muito difícil de se estudar, é muito difícil ter modelo experimental, porque você não pode estudar no cérebro de uma pessoa viva, digamos assim, né? Então, às vezes, a gente tem modelos experimentais, mas é difícil. A biologia é muito complexa, mas o que eu quero que vocês saibam é que hoje, com as ferramentas que se tem, uma pessoa com doença de Parkinson pode manter a qualidade de vida por muito tempo, né? Ela pode se manter funcional, ela pode fazer a higiene sozinha, se alimentar sozinha, vestir a roupa sozinha, andar sozinha, com a ajuda da tecnologia, coisa que 20, 30 anos atrás era bem difícil de se conseguir, tá? É claro que a medicina vai avançando um passo de cada vez, então a gente dificilmente vai ter alguma coisa muito assim de uma hora para outra, mas eu posso dizer que a cada virada de ciclo, a qualidade de vida das pessoas com Parkinson aumenta. Isso é muito bom, né, Daniel? É muito gratificante a gente ver essa evolução. A Tami está perguntando aqui, a gente pode graduar a doença de Parkinson? Existem graus? Então, a verdade é assim, sim, existem, né, vamos dizer assim, classicamente, né, existem períodos, um período mais clássico, existe, na verdade, até o que nós chamamos de uma fase mais leve, moderada, mais grave, mas olha só, Tami, essa pergunta que você fez ela é muito boa, porque nós sabemos que até antes do início dos sintomas, os estudos hoje
mostram que, às vezes, 10 anos antes do indivíduo ter doença de Parkinson, ele já pode ter uma coisa chamada fase prodrômica, né? São sintomas que não têm nada a ver. Quer saber quais são os sintomas mais comuns? Perda de olfato e obstipação intestinal, ou seja, intestino preso, né? Então, se sabe hoje que muitas vezes, 10 anos antes da doença de Parkinson, já está existindo uma perda daquela área do cérebro e ela se manifesta por perda de olfato, né? Então, é muito comum, assim, às vezes, ter isso. O intestino começa a ficar preso, o sono vai ficando um pouquinho diferente, vai tendo umas alterações do sono que são bem características. A pessoa vai ficando quase meio até... Parece que é um sono agressivo, um sono meio estranho. Ela sai dando murro, coice, né? Dando alguns movimentos assim bem grandes, assim como se estivesse tendo um pesadelo, né? É comum para quem é casado, o cônjuge sempre falar, olha, tá tendo alguma coisa, ele tem um sono meio inquieto. E muitas vezes já começa a partir daí, assim, os chamados pródromos, né? Tem a fase leve, né? Quando os sintomas ainda são leves, uma fase moderada, tá? E a fase mais avançada, quando realmente aí já fica mais difícil, os movimentos e tudo mais. Quanto tempo leva para isso? Depende, né? Depende. Muitas vezes o indivíduo fica na fase leve durante, muitas vezes, a vida inteira, morre de velhice com isso, né? Então, como evitar com que isso progrida, né? Então, procurar teu médico, um bom cuidado, talvez duas coisas são extremamente importantes, além de cuidado, né, de seguir as orientações de remédio, que é manter-se ativo fisicamente, atividade física, e cuidados nutricionais, né? Cuidados do ponto de Exato. vista de alimentação. Além de, obviamente, seguir as orientações aí do seu médico. Excelente. Olha, o pessoal que entrou aqui, que ainda não segue o perfil, siga o perfil, tá, pessoal? Que a gente tem muito conteúdo legal aqui para as pessoas que têm Parkinson, Alzheimer, epilepsia, dores crônicas, alguns transtornos psiquiátricos, tratamento com cannabis, enfim, a gente convida vocês aí a participarem aqui com a gente. Bom, como o nosso tema é avanços no tratamento, mas tem umas perguntas aqui. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí, a primeira metade da live, Daniel, porque são perguntas importantes para o público aqui, Sem dúvida, eu estou vendo tá? que as perguntas são muito boas. Tem duas aqui que eu acho que a gente não pode passar para a etapa sem responder. Uma é do Lucivaldo Fialho, que ele pergunta, ele diz que a mãe dele tem Parkinson e está com crises de visões, que eu acredito que sejam alucinações. Ela deve estar vendo coisas que não deveria estar vendo, digamos assim. E aí se poderia falar um pouco se isso pode acontecer, se é do Parkinson, se não é, se é outra coisa, se a doença de Parkinson pode estar associada a outra doença, enfim. Desculpa, como é que é o nome dele? Anderson. Lucivaldo Fialho. Lucivaldo, desculpa. Não tem nada a ver. Lucivaldo, veja, é claro que é muito difícil dar um diagnóstico baseado só nisso que você está me falando. Mas, via de regra, a doença de Parkinson clássica, pura, isolada, ela geralmente não dá tanta alucinação, não, salvo numa fase muito avançada. Só que o que acontece existem algumas doenças que elas se manifestam com Parkinson e algumas outras coisas, tá? Então, existem determinadas doenças que em medicina a gente chamava antigamente de Parkinson Plus, né? Ela é Parkinson e mais alguma coisa junto. E tem algumas formas de Parkinson Plus que podem cursar com alucinação visual. Agressividade, agitação, visões de determinadas coisas, e aí, de fato, ele pode ter isso, né? Mas chamar a atenção que a clássica doença de Parkinson normalmente não vai ter isso, salvo assim numa fase muito, muito tardia e num pequeno número de pacientes. E a pergunta da Nessinda Santos. Existe doença de Parkinson sem o tremor? Existe sim, tá? O principal, quando se fala em critérios mundiais, né, para a doença de Parkinson, o critério que é quase obrigatório é lentidão de movimento. Não é o tremor, é lentidão de movimento. Exatamente. Então, pode haver, né, Parkinson sem o indivíduo estar tremendo. E a pergunta da Sara aqui. Sara, que inclusive é minha filha, hein, gente? Ela está aqui prestigiando a live, tá? A doença de Parkinson é hereditária?
Então, assim, existe um pequeno número de casos, tá, de Parkinson que são hereditários. Então, nós sabemos que a maioria... Então, que número é esse? Aparentemente, 10, se fala de 5 a 20%. Em média, 10% dos pacientes que têm doença de Parkinson, ela pode ser hereditária. E hoje já se conhece bem quais são esses genes, inclusive, que estão envolvidos nisso. Tá? Mas para você saber que, numa média, 90% dos casos de Parkinson, eles não são hereditários. Tá? Eles... Então, claro, se você tem alguém na tua família, tem mais de uma pessoa, várias pessoas que tiveram, aí, claro, a gente fica um pouco mais atento. Mas não é porque, puxa, meu pai e minha mãe teve, então será que eu vou ter obrigatoriamente? Não, não é. Em via de regra, não é. Bom, tem uma pergunta aqui do Hugo Souza também. Hugo, grande Hugo. Obrigado aí, Hugo, por participar aqui com a gente da live. Sem dúvida nenhuma, uma live muito esclarecedora. Tem algum diagnóstico precoce da doença de Parkinson, né? O doutor Daniel já falou aqui de alguns sintomas que antecedem, às vezes, até 10 anos, né? A questão do olfato, a questão do intestino preso, os movimentos durante o sono. Mas tem algum outro que a gente possa utilizar para... Porque esses sintomas dificilmente chamam atenção, né? Principalmente na pessoa idosa, porque a gente pensa assim, isso é da velhice, né? O pessoal acaba atribuindo, não dá muito valor, né? Mas tem alguma outra forma de diagnosticar precocemente? Na maioria dos casos, ele vai se manifestar depois desses sintomas, na fase mais leve, exatamente por isso. A pessoa fica mais lenta e, via de regra, com algum tremorzinho a mais, né? E você mesmo comentou, né, Francinaldo, começa a escrever numa letra menor, começa a andar num passo mais curto, começa a fazer as coisas de uma forma... mas o idoso não tem isso? Claro que tem, né? E é diferente. Ele tem algumas coisas que misturam tudo. E, claro, o médico especializado é que vai conseguir identificar isso. Né? Bom, aí agora, já entrando no tratamento, eu já vou entrar com a pergunta da Shirlene Silva. Vocês poderiam falar um pouco do DBS? Podemos sim. Aí é o métier do doutor Daniel, aí, sem dúvida nenhuma. Exato. E é mesmo, né, doutor Francinaldo? Você também compartilha comigo. O doutor Francinaldo também é um neurocirurgião funcional aí de renome no Brasil inteiro, né? Porque exatamente ele é uma coisa que, para nós, né, doutor Francinaldo, acho que você deve concordar, ele é muito gratificante. Exato. Né? Resultado, pelo quanto isso daí muda a vida da pessoa. Tá? Então, vamos começar falando que, já que a gente está falando de avanço, que o tratamento inicial da doença de Parkinson primeiro, alguns cuidados gerais. A gente falou de atividade física, falamos de cuidados nutricionais, manter-se sempre ativo, né? Manter-se com alongamento, muito exercício de aeróbico, até um pouco de musculação é importante para esse tipo de paciente. Então, exercício é uma coisa extremamente importante. Segundo, medicamentos. Lembra que eu falei que o Parkinson existe uma falta de dopamina, né, na tal da substância negra, numa região aí do cérebro, tem que dar alguma coisa que melhore a dopamina do indivíduo. Eu sempre falo para os meus pacientes que é igual alguém que tem problema de tireoide. Você tem que dar o hormônio da tireoide, porque a tireoide dela não está produzindo o hormônio. Então, dando Parkinson, está tendo falta, via de regra, de dopamina, você tem que dar alguma coisa que melhore o desempenho da dopamina. Exatamente. Então, primeira coisa, medicamento, é o tratamento inicial. Né? E aí, uma parcela dos pacientes, né, você prescreve uma medicação, daqui a pouco tem que aumentar, tem que fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, uma série de mudanças, e pode ser, né, em uma parcela dos pacientes, que vai precisar de algum tratamento intervencionista, ou seja, de alguma intervenção, alguma cirurgia ou alguma outra coisa para trabalhar além do medicamento. Então, vamos lá, só para a gente deixar bem claro aí, eu vou tentar explicar de uma forma bem tranquila, porque esse é um assunto muito importante. Exato. Né? Então, o primeiro dos tratamentos é exatamente esse que ela falou, que é o tal do DBS. Né?
DBS é uma sigla em inglês de Deep Brain Stimulation, né? Que seria estimulação cerebral profunda, DBS. Então, o que é o DBS? Seria a colocação. Então, eu já sei qual é a área do cérebro que está funcionando de uma forma alterada. Então, eu posso, através de técnicas cirúrgicas bem específicas, que conseguem localizar de uma forma submilimétrica uma determinada área, eu posso colocar um pequeno eletrodo, que é como se fosse um fiozinho, um pouquinho mais grosso que um fio de cabelo, que na ponta dele tem vários estímulos elétricos, né? Tem vários polos elétricos, e eles vão ser colocados de um lado e de outro, dentro de uma região do cérebro, né? Que a gente vai escolher, geralmente é tal do núcleo subtalâmico, mas pode ser outras regiões. E esses fios, né, esses eletrodos, vão passar por debaixo da pele e vão se conectar numa espécie de um marca-passo. É um gerador que dá um estímulo elétrico e na hora que ele vem aquele estímulo elétrico para dentro daquela região do cérebro, ele equilibra e ele estimula a produção da dopamina, né? Melhorando o desempenho. Então, através de estímulos elétricos, ele equilibra aquele circuito que não está funcionando bem. Então, o que é o DBS? É a estimulação cerebral através de um marca-passo, que é conectado através de um fiozinho bem fino, que vai de um lado e de outro do cérebro, e você estimula essa área. E como, né, Francinaldo conhece bem, é algo que é dramático, né? Então, é muito comum, assim, o indivíduo está com o marca-passo, está desligado, ele está lá com aquele tremor, você vai ligando e na tua frente o paciente vai parando, né? Parece Exato. é muito comum quando a gente liga o paciente até chorar assim, de tanta emoção, né? Que fica emocionado de ver, tá travado, daqui a pouco destrava, né? Então é uma coisa que de fato é bastante gratificante para nós que trabalhamos aí com essa área. Então o DBS, que é uma das primeiras, né, dos avanços do ponto de vista cirúrgico, né? Não deixa de ser uma cirurgia, tá? É um avanço muito grande. E dentro dele, claro, está tendo subavanços. Tipos de onda melhores, marca-passos melhores, né? Eletrodos que são melhores, técnicas que implantam de uma forma muito mais, com menos risco, né? Então, obviamente, esse avanço vai trazendo cada vez mais outros avanços que vêm junto com ele. Tem um avanço também aqui, olha, para o pessoal, por exemplo, aí onde o Daniel mora, talvez não tenha tanto essa peculiaridade, mas aqui tem, por exemplo, eu tenho paciente que demora 8 horas de barco para chegar até mim aqui em Belém. E hoje, para a gente fazer o ajuste do DBS, o paciente precisa vir até o médico, para o médico então fazer. E já tem dispositivos que estão, claro, a medicina avançando, dispositivo que permite ajustar o DBS à distância, né? Claro, temos muito ainda para avançar, mas é uma tendência. Eu tenho paciente aqui de Santarém, que fica aí 2 horas, 1 hora de avião, paciente de Macapá, paciente de Monte Alegre. Então, eu falo aqui porque aqui na nossa região tudo é longe, tudo é grande. E o acesso, né? Vocês sabem que não é um acesso muito fácil, como em outras regiões do Brasil. Então, esse é um avanço muito bom que a gente está tendo aí nessa questão do ajuste remoto. Aí vamos ver como é que a coisa vai evoluir aí, mas eu acredito que vai ser um passo bem grande aí a ser dado para as pessoas que têm hoje o gerador. Mas realmente, para as pessoas que têm o estimulador. Mas geralmente a qualidade de vida muda assim, meio que da água para o vinho, assim, dá uma mudança bem significativa. E é engraçado, Daniel, que você deve ter essa experiência também. Eu tenho alguns pacientes que a família se acostumou com eles travados e lentos, e aí quando você coloca o estimulador, o paciente vira outra pessoa, às vezes a família estranha. Ele fala assim, doutor, ele está muito acelerado, ele quer fazer tudo agora, ele não me obedece mais, o que eu faço, doutor? Desliga ele. Tem uns pacientes que falam assim para mim, desliga ele porque tá assim. Você já vivenciou situações assim? Com certeza, isso é mais comum do que a gente imagina, né? É exatamente isso. É como se o próprio paciente tivesse, eu quero
voltar minha vida, né? Aquilo que Exato. eu tinha antes, né? E poder usufruir daquelas coisas que, né, ele sempre teve vontade e muitas vezes a própria doença o impedia. Bom, seu João Holanda, diretamente aí de Manaus. Seu João, eu vou estar sexta-feira aí em Manaus, viu? Eu vou estar em Manaus para auxiliar um colega no implante de um VNS. Eu vou fazer um bate-volta a Manaus. É muito bom tá propagando isso aqui na região norte, viu, Daniel? A gente tem ido a Macapá, já foi a São Luís, agora em Manaus. É isso aí. Quanto mais pessoas dominarem a técnica, aprenderem a fazer, melhor para os pacientes, né? Que tenham acesso mais fácil. Então, seu João Holanda, estaremos em Manaus aí na sexta-feira, depois de amanhã. O Edu Mato perguntou assim, com relação à cirurgia, existem situações em que o paciente, tipo assim, perdeu a janela, você diz para ele, olha, infelizmente, não é o momento ainda, quer dizer, não chegou, ou passou do tempo, ou tem alguma coisa para qual você pense em outros tratamentos e não mais no estimulador? Então, é uma excelentíssima pergunta, porque é muito comum que Obrigado, Edu. elas venham. Muito obrigado aí, de fato, pela pergunta. É muito comum quando as pessoas venham que tem um tempo certo para colocar. E não pode ser cedo demais. Ah, a doença começou há 6 meses, um ano. Não, não é. Hoje, tem estudos mostrando que deve ser colocado precocemente, mas o precocemente parece 4 anos. Né? Exato. 4, 5 anos de doença. Não é tão antes assim. Né? A Uhum. pessoa já vai colocar uma cirurgia, não é isso. Tá? Por outro lado, se for tarde demais, numa fase muito avançada, que o paciente já está acamado, já está com uma série de outros problemas, aí passou da hora, passou do ponto. Então, o ideal é que seja uma fase intermediária. E também os estudos mostram que também não vale muito, o resultado não é muito bom se a pessoa for um idoso muito avançado, Uhum. né? Mente, né? Tem pessoas que falam 70, 75, 80, às vezes 80 e pouco, então depende de cada pessoa, né? Perfeito. Mas se for muito avançado, tem 85, 90 anos de idade, muitas vezes o resultado não é tão bom. E também se já houver alteração, às vezes, cognitiva, ou seja, intelectual. Aí já está esquecido, já está com muitas outras alterações dessa esfera intelectual, né? Aí, de fato, parece que já não. Então, o ideal é não ser cedo demais e não ser tarde demais, tá? É, E acho nos que, mais jovens, o resultado é melhor, né? E acho sabemos que que tem jovens, a parte são jovens. uma janela aí entre 5 e 10 anos de doença, fica uma janela relativamente boa, claro, avaliando-se caso a caso, né? A gente consegue ter resultados bons. E principalmente, pessoal, tem uma situação que pode ocorrer quando a pessoa precisa tomar muita prolopa, e geralmente durante muito tempo, ela começa a desenvolver um outro sintoma que é decorrente do efeito do remédio, que é a discinesia, que ela não consegue ficar quieta, ela toma um remédio, ela fica o tempo todo agitada, se mexendo, e aí ela entra meio que numa sinuca de bico, né? Porque se ela não toma um remédio, ela trava. E se ela toma, ela fica meio agitada. Então, a gente sempre tenta, a gente aqui que faz a parte cirúrgica, né, evitar que chegue nisso. Porque quando chega nessa situação, a cirurgia até funciona, mas às vezes a discinesia é bem difícil de lidar, né? Então, a gente, quando percebe que a pessoa já está começando a ter a discinesia, às vezes é melhor intervir, né? Claro, havendo indicação de uma forma mais precoce, porque se ela continuar aumentando a prolopa, aumentando, vai chegar uma hora que a discinesia fica pior do que o próprio Parkinson. E aí dificulta um pouco, não é que não dê para tratar, mas dificulta um pouco o tratamento. Ó, a dona Edinalva colocou aqui, a dona Edinalva tem o DBS, a dona Edinalva eu falo que é a minha paciente mais elegante. Quando ela vai no consultório, ela vai, nossa, ela é assim, causa um impacto assim, tão elegante. Falou que está 95% melhor. Obrigado, dona Edinalva, pela. E a dona Maria colocou aqui que exatamente, o seu Raimundo Erivan são 24 horas de barco para chegar a Belém, ele mora em Gurupá. Um abraço aí pro pessoal de Gurupá. E ele vai estar chegando aqui para fazer o ajuste, seu Raimundo Erivan também. Um abraço pro seu Raimundo, tá? Obrigado aí pela pergunta. Bom, e
Que outros tratamentos a gente tem, Daniel? Bom, a cirurgia, ok. Às vezes tem paciente que pode não querer, né? Tem paciente que diz, doutor, eu não quero. Não quero, porque eu tenho medo. Apesar que a gente já fez uma live aqui sobre como lidar com medo de cirurgia, mas tem paciente que não quer. Tem paciente que não pode, que quer, mas não pode por questão de outras doenças, um coração já meio comprometido e tal. Existem outros tratamentos que não envolvam, por exemplo, a cirurgia, que a gente possa estar utilizando? Então, muito obrigado aí pela pergunta. Então, a resposta é sim, né? Existem alguns outros tratamentos. Por que o DBS? Porque o DBS talvez seja o mais completo dos tratamentos e que nos permite ter um efeito bilateral dos dois lados ao mesmo tempo do corpo. E modulável, né? A E gente pode ligar e desligar, ajustar, aumentar, diminuir. É fantástico. Eu sou muito fã do DBS. adaptável. Quer dizer, você vai ajustando de acordo com a necessidade. Ah, eu senti que isso me gerou um pouco de adormecimento. Então, diminui um pouco, aumenta a potência, faz isso daqui, acrescenta ali, né? Então, ele é passível dessas mudanças. Então, nós temos o primeiro que eu vou citar bem rapidinho, que seria a possibilidade de, ao invés de... Tem pessoas, por exemplo, que não querem colocar nada de aparelho, né? Marca-passo, não quero fazer marca-passo. Então, você pode fazer uma pequena termocoagulação, como se fosse assim, uma microcauterização numa área cerebral. Né? Você abre, né, uma região aqui, faz um orifício do tamanho de uma moeda de 1 centavo, coloca um aparelho, você faz como se fosse uma microcauterização e tira ele, fecha e não fica com aquele sistema lá do marca-passo. Né? E que funciona bem, só que ele vai funcionar só de um lado do corpo. Né? Então, o nosso cérebro de um lado controla o corpo do outro e vice-versa. Né? Então, você consegue fazer isso por um lado. E nós temos aqui, agora é algo que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, porque Curitiba é o centro de referência, né, do tal do Gamma Knife. Né? O que é o Gamma Knife? O Gamma Knife é um equipamento, uma máquina, né, que através da confluência de radiação para uma determinada área do cérebro, ele faz uma lesão sem precisar cortar. Né? Então, o Gamma Knife ele é o que nós chamamos em medicina de radiocirurgia. É uma cirurgia que não tem corte. Não tem bisturi, não dá ponto, não tem nada, só através da confluência de raios, né? E que atinge a área que você quer, né? E você consegue melhorar. E que nós temos muitos pacientes, tanto de tremor essencial como de Parkinson. Qual é o caso que funciona bem? É aquele caso, principalmente, que predomina o tremor, né? Uhum. Então, tem um indivíduo que tem um Parkinson e está muito tremor, e que não pode ir para a cirurgia de jeito nenhum. Você pode atingir a área do tremor, inativá-la através dessa, né, do Gamma Knife, né? Então, knife é faca em inglês, né? Que é a radiação gama diretamente aplicada ali naquele local e que funciona muito bem, tá? Tem a vantagem de ser seguro, é extremamente seguro, não ser invasivo. Ele só tem um pequeno detalhe, a ação dele não é imediata, não é o indivíduo sai e já melhora. Leva 3 meses para começar a fazer efeito, 6 meses para o efeito ser um pouquinho mais pronunciado. E o melhor efeito mesmo, muitas vezes 1 ano, 2 anos. Né? Mas a melhora, assim, é dramática. Assim, é também algo assim, extremamente recompensador. Então, Gamma Knife. Né? E está vindo para o Brasil, né? Imagino que em breve, né? Uma coisa mais ou menos parecida usando ultrassom focado, né? Que também permitiria fazer esse tipo de lesão aí um pouquinho mais rápido, né, do que o Gamma Knife, né? Mas aí também cada um tem as suas vantagens e desvantagens. O ultrassom focado tem que raspar o cabelo, tem uma série de outras coisas que o Gamma Knife não precisa. Bom, mas não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas só para que o pessoal saiba que existem recursos de intervenções a mais que podem ser feitas, inclusive sem muitas vezes a necessidade de cirurgia convencional. Exatamente. E só para o pessoal aqui entender esse princípio, tá? Que a gente falou da confluência, eu acho que todo mundo aqui já fez aquela experiência, principalmente quando era criança, de pegar uma lupa, colocar de frente ao sol e mirar numa formiga, né? Eu fazia muito isso. Eu pegava uma lente de óculos, a gente vê que determinados tipos de lentes, elas pegam os raios solares e convergem todos para um ponto, né? É basicamente esse o princípio
só que usando, claro, um equipamento próprio assim para isso e realmente para situações, por exemplo, assim, falando assim, o DBS é, digamos assim, o que tem de melhor, né? Porque a gente consegue tratar os dois lados, consegue modular, que a gente fala, né? Que é ajustar, e principalmente, como a gente sabe que a doença vai evoluir, então você consegue ir ajustando o aparelho conforme a doença evolui, mantendo a pessoa bem. Sem Os, dúvida. os outros procedimentos que o doutor Daniel colocou, eles não são passíveis de serem modulados, em tese. Né? Ele faz aquilo e pronto, parou ali. E eu acho que até o ultrassom, né, Daniel, é unilateral, ou já faz bilateral. Unilateral. É unilateral também, né? Pode fazer depois de algum tempo, né? O Gamma Knife, por exemplo, você sabidamente pode fazer, você tem que fazer um lado, e você pode Exato. fazer do outro lado dentro de um ano, né? Tá bom. Então, mas ele é unilateral, cada vez que você faz o tratamento é um lado só. E uma pergunta que fizeram. Bom, deixa eu responder aqui a pergunta do Hugo primeiro. Hugo, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Aqui no feed, no Reels. Ela fica gravada na forma de Reels, tá? Eu acho que ela não vai para o canal no YouTube. No YouTube a gente coloca vídeos. Mas eu posso até ver com o meu time de marketing se a live vai para lá. Mas com certeza aqui no Instagram ela vai ficar, tá bom? Então depois, se você não conseguiu assistir tudo, se você quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar daqui do Instagram, tá? O senhor Barroso falou que ele fez um DBS há 6 meses e hoje ele teve uma convulsão. Ele queria saber se seria normal. Você pode comentar? Senão eu posso comentar, Daniel. Ele fez um DBS e teve uma convulsão, seria Há isso? 6 meses o DBS. Hoje ele teve uma convulsão. Ele queria saber se teria alguma relação, né? É muito interessante que as pessoas perguntam: tem risco? Obviamente, qualquer procedimento envolve risco, né? E eu costumo dizer, inclusive, que não fazer nada também envolve risco, né? Então, esses dias a gente ia fazer uma cirurgia de um paciente e ele estava tão travado que ele teve uma queda porque ele foi tentar se movimentar e estava travado. Então, não fazer nada também envolve risco, né? Exatamente. Então, envolve a epilepsia, né? Uma crise convulsiva não é muito comum, né? Relacionado a isso, não é habitual, mas pode acontecer, né? De ter alguma irritabilidade na área, porque a convulsão nada mais é do que uma irritação na superfície mais externa do cérebro, né? E a cirurgia, por algum motivo, gerar uma certa irritação ali naquele local. Mas volto a dizer, não é um efeito colateral, uma complicação comum, né, mais habitual dentre aquelas. Mas pode acontecer, sim. E aí vai precisar tomar uma medicação. Ninguém melhor que o Dr. Francinaldo para poder ajudar em relação a isso. Bom, excelente. Dona Eliane está aqui. Dona Eliane, um abraço. Dona Eliane Pinheiro. Obrigada, Dona Eliane, por estar prestigiando a gente. O seu Barroso fala que fez o raio-x e tomografia do cérebro e deu normal. Então, imagino que, enfim, não seja algo tão difícil assim de tratar, né? Mas é importante saber que, como qualquer procedimento cirúrgico, tem os seus riscos. Mas lembram da live que eu fiz sobre como lidar com medo de cirurgia? Cirurgia, pessoal, é uma troca de risco. Você está trocando o risco de não fazer pelo risco de fazer. Né? E hoje mesmo eu atendi um paciente no consultório, que já com Parkinson, numa fase já com discinesia, inclusive, que ele caiu e fraturou a clavícula. Quer dizer, ele estava com colo ósseo aqui, inclusive do lado direito, quando eu propus o DBS para ele, eu até vou pensar, talvez, se não coloco o gerador do lado esquerdo, porque realmente ficou um calo ósseo grande. Quer dizer, pode acontecer. Eu já tive um paciente que fraturou o fêmur, inclusive ficou vários meses internado por conta da fratura. Então, assim, pessoal, a gente troca um risco. O risco de não fazer pelo risco de fazer. E certamente um médico jamais indicaria um procedimento para um paciente se o risco de fazer for maior do que o risco de não fazer. A gente só indica quando a gente coloca na balança e diz assim, olha, o risco de fazer é 0,5%, o risco de não fazer é 100%, porque a doença vai continuar e vai evoluir. Então, saibam disso, tá, pessoal? A gente
não indica procedimento se não avaliar bem o risco-benefício e o que aquilo pode trazer de qualidade de vida para a pessoa. Sendo correto, né, Daniel? Se você me permitir complementar, né, é muito comum que a gente até fale para o nosso paciente de que o bom médico ele indica para o seu paciente aquilo que ele indicaria para um familiar dele. Né? Exatamente. Cada vez que você vai orientar alguém, você tem que orientar como se aquele fosse um familiar teu. Né? Exato. Então você não vai forçar uma coisa se você não fizesse a mesma coisa para um parente seu. Ótimo, olha, a Valéria Paixão, filha do seu José Maria. O seu José Maria trocou o gerador há pouco mais de uma semana aí com a gente. Agora ele já está lá na cidade dele. Um abraço. Olha, ela está falando que o pai dela hoje faz tudo sozinho, né? O seu José Maria é uma pessoa totalmente independente hoje. Em grande parte, claro, graças ao tratamento cirúrgico, que permitiu para ele, inclusive, diminuir bastante a levodopa, viu, Daniel? Que ele já tinha de cinesia, melhorou bastante. Aí ele tá bem aí, o seu José. Um abraço aí pro pessoal de... Ah, eu não lembro agora a cidade, Valéria, se você puder colocar... Você vê, Daniel, que o que mais tem é gente que não é de Belém, de Santarém, de Gurupá, E que de... ser tratados de uma forma perfeita, plena, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, e por isso que você tem todo esse mérito de estar aqui, é que isso daí não é uma coisa os americanos devem fazer, os europeus devem. Não, todo mundo deve ter acesso. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde, ela obriga os planos de saúde, inclusive o SUS, né, a ter esse tipo de recurso. Né? Então, não é uma coisa, isso daqui é só para quem tem dinheiro, para quem... Não, tem que ser de acesso universal para todo mundo. Olha aí. Ponta de Pedras, Ilha de Marajó. Um abraço aí para Ilha de Marajó, para o pessoal aí de Ponta de Pedras. Obrigado, Valéria. Um abraço aí para você e para o seu José Maria. Vejo vocês aí, acredito que na próxima semana, né, Valéria? Aí no consultório para a gente dar continuidade nos ajustes do seu José. Bom, Daniel, a gente está chegando já no final da live. Olha só, um bate-papo aí passou tão rápido, né, que dá vontade de continuar falando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, acho que você tem alguns trabalhos aí feitos sobre o uso de infravermelho, não é? O implante do eletrodo com raio infravermelho, inclusive foi publicado há pouco tempo, ou foi apresentado uma série com humanos, acho que foram 12 pessoas que participaram da série. E esse tratamento, pelo menos, promete não só tratar o sintoma, mas também evitar, talvez, até a progressão da doença. O que você fala aí pra gente aí desse de célula-tronco, que muita gente vem também perguntando, doutor, e célula-tronco, faz, não faz, vai fazer? Então, já que, infelizmente, de fato, dá vontade da gente ficar aqui a noite inteira conversando, e tanto eu como você adoramos, né? Né? É uma cachaça. Exato. Só que, obviamente, a gente sabe que tem um tempo. Então, a boa notícia é, tem boas coisas vindo aí no futuro. Né? Então, o implante de célula-tronco, né? O implante de células começou com fetais, depois com célula pluripotente, células-tronco autólogas do próprio indivíduo, né? Ainda esbarra em questões éticas, em coisas assim desse tipo, mas promete. Né? Teve um grande, depois não foi lá essas coisas, promete. Né? Segundo, o raio near infrared, né? É o próximo do infravermelho. Vem aí prometendo bastante coisa, usando esse tipo de tecnologia. Né? A tal da optogenética. Né? A optogenética parece que vem aí forte também. O que é a optogenética para o pessoal entender? Você dá um foco de luz, né? Você cora determinadas células, dá um foco de luz e estimula só essas células. Então imagina que dentro desse núcleo que eu quero trabalhar, tem várias células boas de estimular, células não boas. A optogenética, aparentemente, ela pega só aquelas células que você quer e estimula só elas. Né? Então, algo brilhante, né? Muito, muito bom aí com o passar do tempo. E, claro, uma série de outros recursos que estão vindo aí para valer, né?
dentro desse tratamento, tanto intervencionista como não intervencionista. Vem aí o tal dos imunobiológicos, né, de remédios para tentar limpar né, a sinucleína do corpo, para tentar tirar essas substâncias tóxicas que vêm, tentar neutralizar os efeitos. Então tem muita coisa vindo aí, né? E a gente espera que no futuro, de fato, no nosso próximo bate-papo, espero que seja em breve, já tenha mais novidades, tenha mais coisas boas e que a gente possa discutir aí para as pessoas. Com certeza, né, Daniel? Até porque, pessoal, a população mundial, de uma forma geral, mas vou falar aqui dos brasileiros, o brasileiro está vivendo mais. A nossa pirâmide populacional está mudando. A gente está tendo cada vez menos jovens, menos adolescentes, menos filhos nascendo e as pessoas envelhecendo mais. E, claro, doenças, né, condições que atingem essas pessoas a partir dos 60 anos, a partir de uma determinada idade, vão se tornar mais prevalentes. Esse é o preço que a gente vai estar pagando por viver mais. Só que a gente só não quer só viver mais, a gente quer viver melhor, né? E hoje, por exemplo, Daniel, eu estudo muito a questão da longevidade. A ciência diz que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu. Ela vai viver 120, essa geração. Né? Então, e tem estudos de genética e de proteínas que dizem que o nosso sistema biológico, hoje o nosso corpo, ele consegue, sim, tem todo o aparato para viver 136 anos. Então, saibam aí que a gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente vai ter cada vez uma população de pessoas longevas cada vez maior. E aí, essas situações, Parkinson, Alzheimer, tumores, câncer, né, que atingem, problemas de coração, tudo, dores, tudo, a gente vai ter que desenvolver novas maneiras de lidar, porque ninguém quer viver até os 120 anos, mas restrito a uma cadeira de rodas, ou precisando de alguém para dar comida na boca, ou precisando de alguém para trocar fralda, né? Ninguém quer isso. Muito bom. Então a gente tem muito aí para avançar, Daniel. Pessoas como você aí, parabéns. Pessoas, a equipe aí do Instituto Neurológico de Curitiba está de parabéns, assim, é uma referência, eu acredito que não só nacional, mas internacional também nos tratamentos e está na vanguarda aí. Parabéns pelo trabalho aí, obrigado pela presença e eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos seguidores aqui do perfil e, claro, em breve estaremos aí numa outra live, sem dúvida nenhuma, com novidades. Vou dar mensagens finais, pode ser? Primeira Pode, quantas mensagem você quiser. final uma vez que você recebeu o diagnóstico de Parkinson, isso não é um atestado de que tua vida acabou. Você vai viver a tua vida de uma forma diferente. Da mesma forma que, puxa, eu recebi que está com diabetes, que tem pressão alta ou que tem qualquer outro tipo de problema. Né? Então, você vai gerenciar isso daí do ponto de vista da sua vida. A segunda mensagem é uma mensagem de um abraço para a população. Eu sei que você tem muita gente aí do norte, do Pará, que eu adoro. Eu tenho muito orgulho, né, de ser belenense. É um lugar assim que está no meu coração. Apesar de já morar fora, vai fazer 30 anos praticamente, mais de 30 anos que eu estou fora do Pará, né? Mas ele continua vivendo vivo no meu coração. E nesse sentido, agora finalizando com a questão aqui de Curitiba, né, do Instituto de Neurologia de Curitiba. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de poder trabalhar aqui no hospital que eu trabalho, que é o Hospital INC, né, Instituto de Neurologia de Curitiba, no qual eu trabalho aqui dentro da área de neurocirurgia funcional, né? Eu, o Dr. Murilo Menezes, uma equipe aí muito boa assim relacionado a isso, né? Então, tem uma equipe que de fato acho que o doutor falou, porque não vou citar nomes aqui, obviamente, mas que é referência aí dentro da área neurológica, neurocirúrgica aí no Brasil, América Latina e de todo. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu queria finalizar dando um grande abraço e um agradecimento especial para o doutor Francinaldo, meu grande amigo, tá bom? Eu é que te agradeço aí pela disponibilidade. O doutor Daniel tem agenda super ocupada e ele se dispôs a estar aqui com a gente compartilhando o conhecimento dele, a experiência, e certamente estaremos juntos
em outra oportunidade, talvez até falando de outro tema, porque eu sei que você não trata só de pessoas com Parkinson, né? Tem a questão da dor crônica, né? Tem outras situações, então a gente pode com certeza aí sugar um pouco mais de toda essa sua expertise. Bom, Daniel, obrigado aí, um abraço para o pessoal aí do Paraná, um abraço para o pessoal de Curitiba, parabéns pelo trabalho e até a nossa próxima live, pessoal. Um abraço, uma ótima noite. obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.